O lixo ainda representa um dos maiores desafios ambientais e, além disso, é um dos assuntos atuais mais recorrentes nos noticiários e nas provas. Diante disso, no nosso podcast de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre os tipos de lixo e os seus impactos no meio ambiente. É isso mesmo! Quer saber mais sobre os tipos de lixo e os seus impactos ambientais? Fica com a gente e confira as informações que iremos trazer no BioRPcast de hoje, o podcast da Residência Pedagógica de Biologia, preparado especialmente para você. Bom, pessoal, primeiro é importante que a gente entenda que um dos princípios da natureza é a sua funcionalidade em ciclos. Ou seja, a decomposição do material orgânico nas florestas, por exemplo, é feita pela ação de micro-organismos como fungos e bactérias. E o material final da decomposição vai então nutrir outras formas de vida. Entretanto, a modernidade, o consumismo, a industrialização e o estilo de vida ágil demandaram mudanças estruturais intensas, o que acabou rompendo com esses ciclos naturais. Exatamente. E o processo de industrialização e modernidade trouxeram seus benefícios para a sociedade. Isso é algo que não se pode negar. Entretanto, o exacerbado consumismo de bens e serviços atualmente é um dos principais fatores contribuintes do grande descarte de resíduos e, consequentemente, da poluição ambiental. Mas, o que diz a lei e qual a situação do Brasil no que diz respeito ao descarte de lixo e seus impactos? Primeiro, Ilamis, um ponto importante a ser destacado para os nossos ouvintes é que, segundo a Política Nacional do Resíduo Sólido, devemos mudar a forma como falamos sobre o lixo, passando a chamá-lo de resíduo. Pois, segundo a lei, é possível definir resíduo como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. Quando realizado o descarte desse resíduo, não significa que ele não tem mais valor, mas sim que não é mais necessário para quem o descartou. No entanto, é possível que esse resíduo ainda seja útil, em sua forma original ou transformado. Segundo o relatório do Fundo pela Natureza, realizado em 2019 pela WWF, o Brasil é o 4º país do mundo que mais gera plástico. Um total de 11,3 milhões de toneladas. Mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas. Em termos percentuais, 91%. Mas apenas 145 mil toneladas, 1,28%, foram efetivamente recicladas. Nesse ritmo, até 2030, haverá o equivalente a 26 mil garrafas de plástico no mar a cada quilômetro quadrado. É o que revela o estudo conduzido pela WWF. E assim, muito preocupante essa situação. Pois é, Daiane. Os benefícios do plástico para a sociedade são muitos, mas a conveniência do descarte e do uso único transformou essa inovação em um dos maiores danos ambientais modernos. Por isso, é necessário um pensamento crítico e uma mudança na forma como as indústrias e os governos lidam com a grande produção desses resíduos. Diante disso, agora nesse momento do nosso podcast, comentaremos um pouco sobre as classificações dos resíduos sólidos e finalizaremos falando sobre algumas formas de tratamento e destino final do lixo. Bom, primeiro falaremos sobre uma classificação mais geral. E é importante destacar que os resíduos são compostos por uma variedade imensa de materiais e que cada um demanda um manejo adequado. Segundo o programa da coleta seletiva,
Existem o lixo seco e o lixo úmido. O primeiro é formado por materiais que têm potencial de serem reciclados, como vidro, metal, papel. Já o segundo, o lixo úmido, é composto pela parte orgânica dos resíduos, como sobras de alimentos e cascas de frutas. Certo, e segundo os riscos potenciais, os resíduos podem ser classificados também em perigosos e não perigosos. Diante disso, aqui dividimos o lixo em classes. A classe 1 representa os perigosos, enquanto a classe 2 representa os não perigosos. Além disso, podemos classificar o lixo segundo a origem dos resíduos sólidos. Então anota aí. Começaremos com o lixo domiciliar, que são resíduos provenientes de residências. Temos também o comercial, que são resíduos originados nos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como supermercados, bancos, lojas, bares e restaurantes. O lixo público, que são aqueles originados nos serviços de limpeza urbana, como restos de poda e limpeza das áreas públicas, limpeza de praias, entre outros. Os de serviços de saúde, que são resíduos provenientes de hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios, farmácias. É potencialmente perigoso porque pode conter materiais contaminados com agentes biológicos ou perigosos, produtos químicos e quimioterápicos, agulhas, seringas e lâminas. Por isso é importante a gente acrescentar a importância, a relevância de haver esse descarte correto, principalmente dos lixos hospitalares. Dando continuidade, temos ainda o industrial, que são os resíduos resultantes dos processos industriais. Nessa categoria está a maior parte dos materiais considerados perigosos ou tóxicos. O agrícola, resultante das atividades de agricultura e pecuária, é constituído por embalagens de agrotóxicos, rações, adubos e dejetos da criação de animais. O entulho, restos da construção civil, reformas, demolições e o lixo eletrônico. Alguns exemplos são computadores, celulares, TVs e outros aparelhos eletrônicos. O solo e os lençóis freáticos acabam sendo contaminados quando esses resíduos são descartados de maneira incorreta. Segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é preciso que os fabricantes garantam aos equipamentos descartados um fim ambientalmente seguro. Caminhando para o final do nosso podcast de hoje, citaremos algumas das formas de tratamento do lixo e deposição final desses resíduos. Entre os processos mais conhecidos estão a compostagem, a reciclagem, a incineração, o aterro sanitário e os famosos lixões a céu aberto, que em nada contribuem com o bem-estar ambiental. Pois é, Daiane. Segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010, o Brasil deveria extinguir os lixões e substituí-los por aterros sanitários até 2014. Entretanto, em 2019, sequer coletamos 8% do lixo produzido no Brasil. Além disso, no fim, 40% da coleta do lixo segue para lixões ou aterros que não contam com medidas necessárias para garantir a segurança ambiental e das pessoas. Além disso, é importante destacar que com os impactos socioambientais agravados devido à pandemia do coronavírus, se o problema já era sério, a pandemia em 2020 agravou ainda mais os impactos ambientais, principalmente os relacionados ao plástico. O uso de protetores faciais, luvas e embalagens
sofreu um disparo e, como boa parte desses produtos não pode ser reciclada, seu destino final é o lixo. É verdade. Enquanto cidadãos conscientes desses fatos, devemos e podemos exercer a nossa parcela de contribuição, sendo consumidores conscientes e descartando, na medida do possível, os nossos resíduos de forma adequada, a fim de zelar pelo bem-estar ambiental e da sociedade. Finalizamos nosso BioRPcast de hoje. Obrigada por nos ouvir. Aqui quem fala é Daiane Cândido. E não compre o que você não precisa. Seja um consumidor consciente, ok? Isso mesmo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de nos seguir no Instagram da Residência Pedagógica, que é @residenciapbiupemn, e acompanhe nosso trabalho por lá. Aqui quem fala é o Ilamis Fernandes, e sim, o papel que você não joga na rua faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Forte abraço!